Um alô pro pessoal que tá entrando. Olá, tudo bem? Olá! Oi, Boa Jeff! noite. Boa noite! Tudo Tudo certo? bom? Tudo Graças bem. a Deus, tudo ótimo. Aí, ó, tá Prazer. entrando a Silene, a Thaís, Capel Estética, a Oi, Fátima, gente. Tudo bem? Rosilene. E você, Jeff, tudo jóia? Tudo ótimo, graças a Deus, Jussi. Tudo bem. Tudo ótimo. Essa sua live foi uma live. Pense numa live que eu fiquei feliz em achar um Ah, parceiro para fazer. Ainda mais uma Ai, pessoa assim, tão especialista no tema. ai, que delícia. Fiquei feliz pelo convite, viu? Quero agradecer já de início, né, ao convite. Para mim é uma honra estar aqui abordando sobre o assunto de microagulhamento. É um assunto que eu venho há alguns anos já estudando com alguns especialistas, algumas referências, né, mundiais mesmo na estética. E através de artigos, eu já li já mais de 250 artigos científicos de microagulhamento. E eu pude ter uma visão da técnica, assim, não só a nível internacional, mas a nível nacional também, né? E estamos aí, trabalhando com É. microagulhamento. Aí, ó, uma das meninas falou que amou seu dossiê. Gente, quem for entrando, coloque corações na live. As pessoas precisam saber que estamos online. Quem que tá aí? Manda Ó, coração. bota coração, gente. Ó, tá com o dedo no coração aí. Vocês largam de coisa que não cai o dedo se apertar o coração, não. Né? Cai o dedo se não apertar, se não ajudar a Isso, gente. Josi. Vai. Algoritmo, né? Encha de corações. Hoje que o Jeff, a gente teve que entrar um pouquinho mais cedo, que ele teve um compromisso, então a gente falou assim, vamos adiantar um pouquinho só, né? Oi, Porque, linda. porque Ela, oi, assim, seus lindos. eu já vou falando um pouquinho também a respeito da minha Fala um formação. pouquinho da sua formação, da sua experiência com Tá, estética. vamos lá então. Bom, pessoal, boa noite para vocês que estão entrando. Tem gente que colocou uma carinha ali do quê? É choro? O choro de alegria? Ainda bem, né? Porque me pediram, inclusive, que eu sempre faço aulões, né? Às quintas-feiras. E o pessoal tinha me pedido, inclusive, um aulão sobre microagulhamento, né? Ah, tá. Aí, gente, conheci o Jeff através desses networks virtuais, né? Ele foi convidado de Priscila Martins. Aí eu assisti a live, adorei. Eu falei, eu quero ele lá também no meu curso de férias. Que Jeff é delícia. professor também da graduação estética, assim como eu. E eu fiquei super alegre de conhecer, de saber, né? Pessoa fantástica. Ah, Então, eu a fiquei gente tão vai feliz falar um com o pouquinho para vocês. Ele convite. vai começar falando da formação dele, tá? Aí daqui a pouco a gente vai entrar no tema. Tá dizendo que seu som tá baixo, Jeff. Ó, aumentei. Vê se tá bom. Se você falar mais de pertinho, talvez ajude. Ah, eu acho que é porque meu microfone do celular, ele fica na parte de baixo. Ah, pode ser isso. Mas Bota no conseguindo. máximo aí, gente. Eu consigo falar alto, ó. Tá bom? É. Vamos fazer o possível. Vamos lá, gente. Jeff vai falar sobre a formação dele, sobre a experiência dele com microagulhamento, que é fantástica, né? Eu já sei um pouquinho, mas vou deixar ele falar para vocês também. Então vamos lá, então, gente. Boa noite. Vou tentar falar um pouquinho mais alto, porque o som do meu celular, a saída do som, ela fica embaixo. E é onde ele tá apoiadinho. Então acho que dá uma ocluída, sabe? Devido à distância Uhum. Sei do como é. suporte da mesa, tá? Bom, boa noite para vocês. Quero agradecer mais uma vez o convite. Vamos encher essa live de pessoas aí, ó. Vamos lá, chama a amiga, Manda para as amigo lá. colegas, tá, gente? Essa setinha aqui embaixo assim, é para mandar para Porque as colegas. depois vocês ficam falando que não assistiram a live, hein? Aí depois vocês querem um desconto do dossiê. Passa uma Pois é. semana, não vai ter desconto, Vai não. ter bônus no fim da live, tá? Então fiquem aí ligadas que vocês podem hoje, se quiserem, né? E eu acho que a maioria das pessoas quer ter um dossiê completo de microagulhamento com mais de 50 artigos científicos para você, ó, se deliciar. Eu já li, gente, eu achei fantástico, um dos materiais mais completos da minha vida. Você Olha, gostou? eu tinha aqui, Jeff, um curso de Mariana Negrão, você sabe, né? E o curso de Mariana Negrão não é tão completo como o seu dossiê. Choque! Pasme! Então aproveita, gente, bastante dessa criatura hoje. Vai lá, Jeff, manda em brasa.
Vamos lá, então. Minha formação, para vocês entenderem. Só um minutinho. Até engasguei aqui. Eu sei como. Aí, ó. Depois que ele soube do babado de Mariana Negrão, rasgou. Se quiser, depois te mostro. Ele ficou Gente, emocionado, gente. ó, minha formação, eu sou esteticista, de graduação tecnóloga, me especializei em cosmetologia e docência no ensino superior, né? Eu fiz lacto sensu. A técnica de microagulhamento, para vocês terem uma noção, ela chegou até mim em 2012. Em 2012 foi quando eu tive o primeiro contato com o dermatologista que me falou técnica de microagulhamento. Eu estava finalizando a graduação e eu fui entender a respeito um pouquinho de como que funciona. Por que me chamou a atenção? Porque tem duas características importantes que a gente tem que falar da técnica de microagulhamento, que é uma tendência mundial. Segurança, que é muito importante, e resultados a longo prazo, né? Como eu percebi que as cicatrizes de acne, né, que são queixas muito comuns encontrar em consultório, tanto médico quanto no nosso consultório de esteticistas e afins, é uma queixa muito comum. Porém, uma abordagem terapêutica de pouco resultado, de pouca efetividade, né, com as técnicas ablativas. O microagulhamento, gente, ele vem com uma proposta diferenciada. Olha que legal. Quando o microagulhamento ele foi desenvolvido pelo Dr. Desmond Fernandes, que ele é o precursor da técnica, né? Eu, inclusive, tive a honra de fazer o curso com ele no pós-congresso internacional de estética aqui em São Paulo. Ele desenvolveu a técnica de microagulhamento, equipamento roller, na tentativa de minimizar um pouco os efeitos colaterais das técnicas ablativas. E como é uma tendência mundial a gente manter a pele íntegra, ele pensou o seguinte: eu vou fazer uma estrutura de um equipamento onde eu consiga rolar o equipamento sobre a pele, no entanto, eu mantenha ela íntegra. Qual que é o benefício de manter a pele íntegra? Não ablacionar, não remover. O benefício, gente, é justamente esse: evitar intercorrências e complicações futuras. Então, a longo prazo, eu tenho uma pele saudável e que consegue se recuperar, minimizando, gente, as intercorrências. HPI, que é a hipercromia pós-inflamatória, sensibilidade, que muitas vezes, gente, pode ser irreversível. Uma Verdade. sensibilidade pós um CO2, né? Uma sensibilidade pós um peeling médico. Então, o microagulhamento, ele chegou, né, com essa abordagem, segurança. Então, toda a comunidade científica, quando você pega artigo científico para ler, qual que é o grande boom da técnica? Manter a pele íntegra. Que pele? Epiderme. Se eu tenho a minha epiderme íntegra, gente, a chance de eu ter algum efeito colateral, a chance de eu ter uma complicação é super menor, né? Então, eu vou minimizar aí os riscos. Então, primeiramente, a primeira coisa que você deve entender de microagulhamento é essa abordagem. Microagulhamento para quê? O Dr. Desmond ele percebeu o seguinte: além dele minimizar o efeito colateral, ele percebeu uma coisa muito importante, que é uma questão bioquímica. Olha que interessante. Ele fez uma comparação. Que tipo de colágeno a gente tinha nas técnicas de CO2, peeling químico? A gente tinha um colágeno que ele é produzido através de uma via de fator de crescimento, que é o fator de crescimento transformador, porém é o alfa. O fator de crescimento transformador alfa, ele produz um colágeno de característica biotipo 3, que é um colágeno mais denso, mais grosso. E a longo prazo, a gente acaba tendo vamos dizer assim, uma menor biossíntese ou biomaturação desse colágeno, através de técnicas que ablacionam muito a estrutura da pele. Diferentemente da técnica de microagulhamento, onde ele percebeu que o fator de crescimento que ele conseguia aumentar a expressão era o fator de crescimento transformador beta 3. Esse, diferentemente do alfa, ele produz um colágeno mais estável, né? Um colágeno com mais flexibilidade e com maior duração, e que consegue chegar na superfície da pele para minimizar, através de um efeito preenchedor, as sequelas da acne, as rugosidades. Então, olha que interessante.
Então, o microagulhamento ele não é só interessante porque sai sangue, porque estimula colágeno. É a forma, é a via de produção de colágeno que a gente tem de qualidade e quantidade interessante, tá? Porque não é só bater e produzir colágeno. Eu tenho que produzir e fazer com que esse colágeno se pendure e se transforme num colágeno saudável por 5 a 7 anos, que é o tempo de um colágeno ficar na pele. Um colágeno bom, logo após a produção. Interessante você falar, Jeff, sobre a segurança da técnica, né? Que o objetivo é a segurança. Mas, Sim. por exemplo, o que a gente tem visto hoje, né? Principalmente por causa da despreparação, né? Tanto de pessoas leigas, né? Porque aprendem com YouTubers, né? Com gente que não tem o mínimo preparo, nunca tomou um curso sequer da técnica. E profissionais também, né? Alguns profissionais, às vezes, erram, né? Tem intercorrências. A gente viu que o ideal é que a técnica não tivesse intercorrências, né? Ela foi feita para prevenir isso. E alguns profissionais têm as intercorrências, né? Na técnica, por falta de conhecimento. Perfeito. Existe um estudo, inclusive, no qual a Mariana Negrão, ela é correspondente do estudo, ela é a coordenadora, a orientadora do estudo, onde ela mostra uma coisa muito importante para a gente. Os efeitos colaterais, né, encontrados na literatura, eles estão 98% relacionados ao mau manuseio. Olha que interessante. Não ter treinamento, não saber aplicar a forma que aplica o equipamento sobre a pele. A pressão influencia, a direção influencia, né? Então, essas questões técnicas que as pessoas falam, é tão simples rolar o equipamento no rosto, o que tem de técnico nisso? Gente, não é assim. Não é assim? Calma, as pessoas estão banalizando muito. Não é só rolar e fazer uma cruz de malta, um asterisco na pele. Você tem que saber até mesmo a forma como você vai fazer a distensão do tecido. Tem um artigo científico que mostra pra gente, inclusive é o artigo que eu mando para vocês, que fazem aí, que adquirem o dossiê. Você pode ter, não sei se você conseguiu já imprimir uns principais Não imprimi, não. Eu mantenho online, geralmente. Mas você vai Eu ter que mantenho ligar no computador, porque eu preservo a natureza. Aí Eu leio tudo com o computador. Eu sou terrível. Certa. Eu sou tudo do papel, Júlio. Faz parte. Eu gosto de desenhar em papel. Eu também gosto. Fazer esquema, muitas coisas. Isso aí eu adoro. Coloca o post-it, sabe? É. Aí tem um estudo que mostra, voltando, que dependendo da forma como você faz a distensão da pele, você faz com que aquela cicatriz mais profunda, que chega a alcançar até a derme reticular, ela suba para a superfície, facilitando com que a agulha consiga romper o colágeno que está ali, o colágeno danificado. Que então, dica, gente, de ouro aí, ó. Uma coisa simples, né? Que faz a diferença. Olha que interessante. Então, a forma como você faz a distensão da pele, ela facilita a permeação da agulha e a agulha consegue alcançar um colágeno que está ali, ó, uma cicatriz do tipo ice pick, que ela é mais profunda, né? Que muitas das vezes a gente não consegue ter um resultado tão legal com a técnica de microagulhamento. Talvez, se você tivesse se atentado a esse artigo, as pessoas tivessem lido com mais cautela na íntegra, pudessem ver isso aí como algo importante, como algo valioso aí para abordagem terapêutica. Agora sim, uma coisa que eu percebo, assim, um erro que as pessoas cometem, principalmente quando vão tratar a cicatriz de acne, né? Principalmente as ice picks, por exemplo, é que muita gente pensa que, como você falou, que é só passar o roller, né? Mas o que eu percebo é, por exemplo, que precisa de um preparo, né? A pele precisa ser preparada para receber o tratamento. Porque a pessoa, às vezes, ele é um tratamento pró-inflamatório, né? Tem um leve grau de inflamação, mas tem. E assim, o que eu percebo é que todo procedimento pró-inflamatório, né? A pele precisa estar preparada para aquilo, porque às vezes você só está inflamando, mas às vezes, por exemplo, a pele não tem algum substrato, né? Para produzir aquilo. Exatamente, Júcia, exatamente. Fala um pouquinho, Jeff, para as meninas a respeito da preparação da pele. A gente não pode desconsiderar que o microagulhamento ele tem perfil minimamente invasivo. Se ele faz invasão do tecido, toda invasão requer uma recuperação. Se eu lesionei, eu preciso recuperar. Isso é fato. Como o meu corpo recupera? Ativando o processo de defesa, por via de inflamação. Essa via de inflamação que o nosso corpo vai desencadear, gente, ela pode ser boa
como pode ser ruim. É aí que tá. O segredo mora onde, nesse caso? Como que eu vou inflamar o tecido? Eu preciso ter uma hemorragia da pele? Não. Porque Né? quanto, quanto mais sangue, Jusce, maior o processo inflamatório. Quanto mais sangue, maior é o meio de contaminação. A gente não pode esquecer que sangue é porta biológica de permeação de contaminação. Exato. Se a gente trabalha no meio que não é estéril, a nossa sala de cabine não é estéril, nosso consultório, Não tem né? condição de ter. Não tem condições de ter. Então a gente já fica ali auto-militado para as técnicas serem de menor sangramento. Então o que acontece? Se você tem muito sangue, se você tem muita inflamação, aí você vai desencadear fator de crescimento ou genes que aumentam a expressão de fator de crescimento da via alfa, que não é interessante, que pode Não é produzir o um fator que a colágeno, gente quer. que produz um colágeno rápido e que se perde, se degrada rápido. Porque olha que Sim, interessante, uma coisa é você produzir um colágeno que se pendura. Outra coisa é você produzir um colágeno e que, se você não dá o suporte devido ao processo inflamatório que você desencadeou, você pode degradar ele na mesma instância. verdade. Eu vejo Então, muito isso. se eu Principalmente os inflamo muito, médicos fazem se eu, isso. in- Eles se eu aplicam por aí e inflamo falam, muito, vou usar uma agulha de 2,5, 3, para fazer bem muito sangue em você. Já falaram isso com uma paciente minha, né? olha que E eu tô interessante. tratando ela com agulha de 1,5, né, para cicatriz de acne, e ela tá tendo um resultado fantástico, né? Jussi, olha que interessante uma coisa que eu vou falar pra vocês, que é muito legal. Eu me empolgo aqui, depois você me dá uma pausa, tá? Senão eu Viu? não Tá, tô. Joia? Mas Eu acho que eu tô tá no bravo. curso. Eu acho que eu tô no curso. Então, olha que interessante. Eu gosto de fazer uma analogia de processo inflamatório com a acne. A acne é processo inflamatório É, crônico. sim. O que a acne deixa na pele depois que ela sai? A cicatriz, a O que mais? mancha, é, Pronto. Todo processo inflamatório que não é ordenado, coordenado e não é agudo, ele vai deixar sequelas. Vai deixar sim. HPI, que são as hipercromias pós-inflamatórias, vai deixar sequelas de cicatriciais, né? Sejam essas Uhum. atróficas, queloidianas, hipertróficas. Então, a gente começa a fazer uma comparação na prática clínica. Se processo inflamatório fosse bom, depois da acne ninguém ia ter cicatriz, ninguém ia ter mancha. Depois de uma rosácea, depois de um processo de pele irritatícia. Entendeu que Verdade. interessante? Essas analogias é importante para a gente começar a entender que depois que eu faço um processo pró-inflamatório, eu vou ter liberação de leucotrienos, tromboxanos, interleucina 8. Esses tipos, gente, de pró-citocinas, né, a prostaglandina 2, elas são destruidoras de colágeno. E, Verdade. ela- e elas são liberadas durante o processo de inflamação. Se eu tenho mais inflamação, eu tenho mais liberação de leucotrienos, tromboxanos, prostaglandina 2, interleucina 8. Aí você vai no caminho oposto ao que você quer. Com certeza. Ah, inclusive, ó, você acabou de responder uma pergunta aqui, ó, que as meninas falaram aqui, ó. Tá conseguindo ver daí? Tem que sangrar para dar resultado? E aí, aí a pergunta que eu faço para você, que tipo de sangramento está falando? Né? Que tipo de sequela você está tratando? Tem muitas disfunções estéticas onde o que eu preciso ter ali, gente, né, é aquele orvalho sanguíneo no máximo, gente. Não mais que isso. Tudo vai depender, eu sempre falo isso, tudo vai depender daquilo que você quer tratar. Não Exatamente. adianta, não adianta eu querer bater numa pele, gente, que apresenta, por exemplo, uma rugosidade, uma linha de expressão superficial com maior agressividade. Você vai acabar agredindo demais, criando processo inflamatório, e na hora que você terminar o processo inflamatório, que pode se pendurar por até 10, 12 dias, você não vai ter nada ali. Você acaba tendo o mesmo risco, a mesmo corte da linha. Verdade. Então pense o seguinte, uma coisa importante, sangrar para quê? O que o sangramento me traz? Né? Porque tem gente que fala assim, vou deixar sangrar, igual o que eu postei esses dias.
que deu Uhum. repercutiu. Eu vi. Vou O deixar sangrar, macroarrombamento, né? porque dá mais O fator de crescimento. microagulhamento, é macroarrombamento. Que você postou. Eu vou deixar sangrar porque, dessa forma, atrai mais fator de crescimento. Gente, peraí. Não é o sangue aqui que atrai fator de crescimento. É aqui dentro. Se você microagulha, lá tem um estudo histológico do microagulhamento, estudo nacional, que mostra que tem extravasamento de hemácias na derme superior. E isso significa que eu vou ter liberação de derivados de plaquetas, que são fatores de crescimento que vão aumentar a ativação do fibroblasto. Mas em momento nenhum o estudo fala que tem que ter extravasamento de sangue para fora para ter isso. Tanto que eles comprovam, através do estudo histológico, com agulha de meio, 0,5 milímetros, eu já tinha êxtase vascular na derme superior. O que me leva a um processo inflamatório que vai ser o suficiente para ter a formação de colágeno. É, verdade. Então, olha que interessante. Então, não é, na verdade, o sangue na superfície. É onde o sangue tem que estar estimulado. Na derme superior. Se eu conseguir irrigar essa região aqui, eu já tenho êxtase vascular aqui. Eu já tenho liberação de fatores de crescimento derivados das plaquetas. Que sim, eles vão ativar a função do fibroblasto, mas não são únicos. Eles são ali, ó, de início, importantes para ter uma indução de colágeno, né? Para ser um indutor de colágeno. Mas não é o Isso. único nem importante. A Adriana está pedindo aqui para você falar do tamanho das agulhas, né? Da indicação para cada Tá. disfunção. Eu vou falar de um estudo também para vocês verem que eu estou indo de acordo com a literatura. O Dr. Edson, que ele é um médico dermatologista que faz parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele está bem voltado para o microagulhamento. Ele fez um estudo muito importante, no qual eu me questionei sobre o estudo dele. Ele fez assim, ele pegou uma pele de porco, região dorsal, raspou, pegou a agulha de meio, 1, 1,5 e 2. E dividiu e usou da mesma forma, com a mesma pressão, em cada parte do corpo com um determinado tipo de agulha, né? Esses 4 tipos de comprimento. O que ele observou? Ele fez uma tabela. A agulha de meio, eu tenho uma injúria leve, superficial. Agulha de 1, 1,5, uma injúria moderada. E agulha de 2, uma injúria mais grave, né? Ou mais severa. Aí ele fez uma comparação muito, muito rasa. O que ele falou? Que quanto maior for o comprimento da agulha, maior a injúria. Ok, tá certo. No entanto, quanto maior for o comprimento da agulha, mais indicação para profundidades, para sequelas de acne e afins. Não tá errado, mas eu perguntei assim, olha que interessante. Sim. A gente que é profissional, esteticista, vai questionar o seguinte: que tipo de pele eu estou tratando? Olha que legal. O comprimento da agulha, gente, não necessariamente vai ser conforme a correspondência da injúria se eu levar em consideração que as peles são diferentes. Se eu tenho uma pele fibrosada, grossa, masculina, automaticamente eu preciso de uma agulha maior. Por quê? O tamanho da agulha ele está à dependência do tipo de pele. Verdade. E essa pessoa pensa que é conforme a disfunção, né? Não. Aí É a pessoa fica conforme a fazendo pele. disfunção e não avalia a pele. Posso ter uma cicatriz de acne numa pele sensível, fina? Posso. Não posso ter uma cicatriz de acne numa pele sensível? Posso. E aí que tá. E não automaticamente vou pegar um rolinho de 2 e vou tacar no rosto da pessoa. Então, o Dr. Edson, ele deu pra gente um parecer importante. Só que a gente tem que questionar. Que tipo de pele eu estou tratando? Porque o comprimento da agulha está na dependência da espessura da pele. Que tipo de pele eu estou tratando? Verdade. Aí vai entrar o nosso papel como esteticista. Se o meu cliente chega com uma pele grossa, fibrosada, oleosa, espessa, hiperqueratinizada, eu vou fazer microagulhamento sem preparar essa pele? Aí o que acontece? Aí, é o que eu escuto. Ai, professor, eu usei agulha de 1, como você indica, para não ter agressão, processo inflamatório de alta, mas não teve resposta. Aí eu pergunto, como você preparou essa pele? Quantas sessões? Preparei. Você quer entrar no couro de tatu, que nunca Né? foi cuidado, com agulha de meio? Não vai funcionar, não vai dar resultado.
E eu acho interessante que hoje já se pode fazer até associações, por exemplo, com nutricosméticos, né? Além do tratamento tópico para preparação, né? Ô, Júlio, eu acho, inclusive eu abordo, né, no dossiê, né, essa Uhum, suplementação nutricional. Eu acho que é sim, um caminho sem volta, viu? O o professor, o in-out, professor, né? o professor Everton falou, né, do in-out, né, no Eu, evento. eu vi a palestra dele aqui na FEAV, né? E assim, não só na FEAV, eu tive um outro congresso depois, e assim, esse conceito de in-out está super em alta. Gente, todos os congressos que eu estive esse ano falaram do in-out, né? Ou seja, da associação das técnicas aos nutricosméticos, né? Eles potencializam demais o resultado. E é engraçado porque, assim, quando a gente vai estudar vitamina C, né, porque as pessoas fazem muito uso oral da vitamina C. Só que elas esquecem uma coisa muito importante. A melhor biodisponibilidade do ácido ascórbico é via tópica, não oral. A gente Pois é. consegue, a gente consegue ter mais função através da aplicação tópica da vitamina C, independente da sua forma, do seu derivado, do que a própria ingesta do suplemento. Então, é muito importante a gente saber que esse conceito ele vem crescendo, ele precisa ser estudado. Hoje, na estética, a gente tem, vamos dizer assim, vários suplementos que a gente chama de over-the-counter, né? Que é OTC, que é livre de prescrição médica. Sim. Muitos, né? Então, a gente tem que saber quais são, como utilizar e como associar. Eu coloco algumas dicas no dossiê, né? Eu coloco alguns que podem ser Eu utilizados vi. e que ajudam Eu muito. tenho, gente, o dossiê dele, tá? É maravilhoso. Aí, todo mundo que comprou o dossiê tá, falou que é maravilhoso. Falando nisso, Jeff, que você tava. Que você falou, porque teve uma pergunta aqui da menina sobre peeling antes, né, do microagulhamento. E teve perguntas também que eu abri hoje a caixinha, e o pessoal falou da associação, por exemplo, de ácidos queratolíticos, tá, gente? Durante o microagulhamento, que isso acontece, né? Parece que a galera microagulha, aí coloca retinóico, coloca ácido glicólico, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas associações, né? Pode Tá. utilizar antes, durante ou depois, não pode, enfim. Ó, vamos entender primeiro o termo, né? Que peeling é muito genérico. Já começa por aí. As Sim, pessoas usam peeling, o esfoliante de coco. Não é? Né? O termo peeling, gente, é normalizar o turnover da pele. Inclusive, exato. o professor Ivone Moser dá uma sumidade no assunto, né? O que é o termo peeling na essência científica na medicina? Normalização do turnover, onde eu consigo regularizar a divisão mitótica do epitélio, pele, tá? Aí eu pergunto, todo peeling, todo peeling é descamativo? Todo peeling eu preciso aí ter fotossensibilidade, fototoxicidade? Aí outra pergunta, toda pele precisa receber peeling? Exatamente. Tá? Então a primeira coisa que você tem que saber é avaliar. Eu quero fazer um peeling na pele do meu cliente para preparar antes do microagulhamento. Tá? Quem quer, como é essa pele? É pele grossa? É uma pele compactada, hiperqueratinizada? Aí você tem que perguntar o seguinte: que tipo de ácido eu, como esteticista, posso trabalhar? Qual que é a concentração? E qual que é o tipo de pele no sentido de aspecto? É uma pele lípica, lipídica, para que o meu ácido funcione. Tem muita gente com pele oleosa usando sabonete de ácido glicólico ainda. Tem muita empresa que faz isso. Gente, Sim. isso é um erro imenso. O ácido glicólico ele veio da Europa e chegou no nosso país como uma verdade absoluta. Só que ele veio da Europa com uma pele seca, lipídica. Aí ele chega aqui no país como sendo defendido para uso em pele lipídica. O ácido glicólico, gente, ele é um ácido hidrossolúvel, hidrofílico. Ele tem afinidade com água. Se eu tenho uma pele muito oleosa, ele se anula num perfil Aí, ó, lipídico. gente. Informação nova, fantástica. Aí o que acontece? As pessoas elas insistem na ideia que o ácido glicólico ele é o peeling específico para pele oleosa. Sabonete, tem gente criando sensibilidade porque fica usando o ácido glicólico numa pele que não tem perfil para isso. Né? As pessoas esquecem do mandélico, que é o carro-chefe,
salicílico, que é o Não carro-chefe. sou nada. Que eles Eu não são sou muito fã de ácidos queratolíticos, tá? Eu, assim, não sou a maior fã deles. Não trabalho, inclusive, porque acho que aqui na minha região, por exemplo, não tem clima para isso, né? As pessoas às vezes querem fazer aqueles peelings super descamativos, peeling do não sei o que lá, peeling da não sei das quantas, aí quer que a cara craquele, despele. Ô, E, Suzy, assim, uma a coisa muito gente, importante. quem está acompanhando, Você entrou no assunto né? muito importante. O É. peeling retinóico, ele veio da onde? Estados Oi? Unidos. O peeling retinóico, a Sim, origem é europeia. Década de exatamente. 50. Gente, década de 50, as pessoas na Europa eram brancas leites, não tinha miscigenação. Não tinha miscigenação. Brancas leites. O nível de intercorrência era assim, ó, desse tamanhinho. Pessoas brancas puras. Não tinha melanina. Melanina para chegar na superfície da pele não existia. Aí o que acontece? O infeliz vai, um infeliz pega e importa. Num país É, tudo é latino, assim. Ó. tropical, miscigenado. BO. Vai dar Não, e BO. brasileiro adora dizer que, ai, porque meu crime é do exterior, né? Ah, Nunca filho feito de pra sua Israel. pele, infeliz. Israel. Filho da puta que eu pariu, sabe? Então, Né? A outra perguntando o que ai, eu acho do peeling rose de não sei o que lá. Não vou falar o resto. não vamos falar do peeling porque é de microagulhamento. Eu não vou nem entrar nesse mérito, gente. É, Porque, ó, só para vocês entenderem. Peeling, eu só uso peeling que eu sei o pH, a concentração e se está associado, se não está associado. Se eu não sei pH, a concentração e que tipo de princípio ativo é, que tipo de ácido, sei lá o quê, já caiu por terra. Para mim não funciona. Jeff, e se eu lhe falar que eu faço tratamentos hoje, né? Inclusive de clareamento, trato melasma, HPI, até escurecimento de virilha axila, eu não utilizo nenhum ácido queratolítico. Porque você Não está super, utilizo, não preciso ter um porque resultados você fantásticos. super bem informada. Você está na tecnologia super em alta da cosmeto. A cosmetologia, gente, da mesma forma do microagulhamento, o que busca? Segurança. Exatamente. Ninguém quer mais ficar com a pele descamando que nem uma cobra, né? Se afastar das atividades laborais, ter que parar de sair no sol, ter vida. Então não existe hoje mais, na atual realidade nossa, usar Uhum. peeling fotossensível, fototóxico e que a longo prazo, gente, pode criar uma atopia de pele, uma dermatite, uma disfunção da Ah, filatina. Acabou essa história. Então a gente tem que fazer o quê? Sair da década de 50 e começar a trabalhar no século XXI. exato. E eu percebo que às vezes as pessoas querem, inclusive, associar, né? Por exemplo, colocar, por exemplo, o ácido glicólico, né? Que como a molécula dele é pequenininha, ela penetra muito rápido. E às vezes o pessoal quer associar com microagulhamento, gente. Eu fico assim. Quando a pessoa me fala, eu posso associar, chega o meu coração gela. Eu, meu Deus! Gente, se a gente for Socorro! usar, eu falo uma coisa para vocês, o ácido, quando ele tem a função, ele está no grupo carboxílico, que tem a função de fazer a renovação da capa córnea, né? Ele entra como um ácido queratolítico. Por que a gente quer tacar ele lá na derme? Qual que é a Exatamente. função? Não é revitalização epidérmica? Não é trocar a capa córnea? Descompactação epidérmica? Porque o bendito do profissional quer perfurar e tacar ele lá dentro da derme. É porque as pessoas, eu acho assim que vai muito, as pessoas não, estão esquecendo o raciocínio clínico, né? E também de pensar coisas, inclusive parar para pensar, né? Porque é uma coisa muito óbvia. A gente sabe que os ácidos eles têm um poder de permeação, né? Eles são feitos para mesmo arrancar a capa córnea. Como a gente viu, a proposta do microagulhamento é você conseguir ultrapassar a capa córnea e entrar direto na derme. Então, se você aplica um ácido direto na derme, gente, a necrose é quase certa. Ou esse ácido parar em locais que você não gostaria que parassem, né? Mais uma vez eu volto a falar para você. O microagulhamento ele é muito seguro. O que faz as intercorrências acontecerem é
a falta de conhecimento da técnica e a falta de conhecimento daquilo que eu posso associar. As pessoas, elas querem fazer uma salada no dia do microagulhamento. Exatamente. Elas querem fazer salada de fruta, quer colocar o limão, a laranja, o morango. Gente, microagulhamento é microagulhar no máximo 2 tipos de cosméticos que sejam específicos, direcionados para uma técnica de perfil invasivo. É obrigatório, Ju, se a gente ter um cosmético de característica livre de parabeno, fragrância, óleo mineral, conservante, ácidos queratolíticos, né? Vamos deixar bem claro o ácido queratolítico. Inclusive, eu perguntou agora do despigmentante. Despigmentante, ok, né? É que tipo de despigmentante, hein, gente? Cuidado, 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 tá? Cuidado com o despigmentante, tá? Não é tipo todo. ácido tranexâmico, né? Isso significa, quando você fala um ácido Biolides. tranexâmico, e inclusive tem que ser ácido, tem que ser despigmentante que tem característica bioidêntica, que a gente chama. Que dentro do tecido biológico, ele não se torna um reagente. É Exato. importante. Porque assim a gente sabe que ácido cógico já não pode ser utilizado. Que dentro do tecido, existe estudo que mostra que dentro do tecido ele é carcinogênico. Então, olha. Então, olha que. Engraçado que ele surgiu como alternativa para o. Ai, meu Deus, surgiu o nome agora. O que a gente não gosta, a hidroquinona, né? A hidroquinona, o alfaburtin, né? Também surgiu como alternativa. Exato. Deixa eu aproveitar que você tá falando sobre isso, Jeff. As meninas perguntaram sobre tratamento, tanto antes, né, como agora, que falaram sobre melasma. Já que a gente está falando sobre despigmentantes, né? Deixa eu ver a pergunta certinha aqui para te falar, certinha. Tá bom. Ácidos para melasma, por exemplo, em fototipos altos, né? Pode fazer microagulhamento em melasma? Porque a gente sabe que o melasma ele é um processo que responde, né, à inflamação. Então, pode fazer microagulhamento, e se puder, o que é que pode ser feito? Eu vou falar para vocês uma coisa importante. O que a literatura traz para a gente a respeito de melasma, né, e microagulhamento? Eles mostraram, eles evidenciaram que quando faz microagulhamento numa pele com manchas, independente se a origem é melasma, plasma, a gente não altera o número de melanócitos. Ou seja, não tem aumento na produção de melanina. O melanócito ele não fica hiperreativo frente à técnica de microagulhamento. Aí, calma, isso aí é um estudo. Aí você vai perguntar o seguinte, olha que importante. Você que é esteticista, você vai questionar quem entende, né, como que é o melanócito, onde está a origem dele. A pergunta é, por que as pessoas querem, então, microagulhar com agulha de 2 e tacar o despigmentante lá no útero da pessoa? Sendo que... Ô, Jussi, sendo que 80% do melasma é epidérmico. Ele está onde? Extrato granuloso, no máximo camada basal. Porque o melanócito ele fica ali deitadinho na camada basal, né, ali apoiado pela derme. Eu posso sim ter uma disfunção crônica do meu melasma e ter dispersão de grânulos de melanina na derme. Mas a literatura mostra pra gente que o melasma, ele na derme representa só 15%. Pois é. Ou seja, praticamente, gente, 80% do nosso melasma está na superfície da pele. E a gente quer fazer o quê? É a técnica que está errado. O microagulhamento ele é um sucesso quando bem associado com a técnica para terapia de melasma, né? HPI e afins. O que acontece é o tamanho da agulha que estão utilizando e a associação errada com a cosmetologia. Eu acho que tudo isso pode ser evitado, por exemplo, com uma boa avaliação, né? Por exemplo, se a pessoa tem a lâmpada de Wood, você consegue ver se aquele melasma é dérmico ou episdérmico. E aí fica melhor para você saber como tratar, né? Sim. Aí, Jússi, uma coisa importante. O que eu, como esteticista, percebi? O melasma, gente, quando o assunto é melasma, a nossa abordagem com microagulhamento, ela é coadjuvante.
Não se Sim. trata a melasma com microagulhamento. O microagulhamento ele é um sistema que facilita a permeação daquele princípio ativo que você quer utilizar. Como a gente trata a melasma? Com uma boa fórmula clareadora. Exatamente. Contínuo, rotineiro, para sempre, para o resto da vida. O microagulhamento ele vem como uma arma que facilita, faz dissociação, separa os queratinócitos, os corneócitos e queratinócitos, e facilita a entrada do meu princípio ativo. Coadjuvante para o melasma, não é uma arma principal. Melasma se trata com princípios ativos bem formulados de manhã, de noite. Fotoprotetor clareador, água termal, tudo aquilo que vai de encontro mesmo, que faz um tratamento a longo prazo para a pele. Ela está falando aqui de ativos para microagulhamento, né? A pergunta dela. Mas é porque assim, ó, gente, ativos para microagulhamento, você tem que contemplar pelo menos 3 pezinhos, né? Você tem que ter ali, por exemplo, tem que ter a inibição da enzima tirosinase, né? Tem que ter o despigmentante e tem que também inibir a transferência, tá, dos melanossomos. Então, tem que ser ativos e não tem jeito, gente. Tem que estudar quais são os ativos que fazem cada coisa, Porque assim, né? ó, entrando nesse assunto, né, na melanogênese, o que a gente Sim, vai, o que a Pri falou, eu tenho que neutralizar a função de enzimas reativas, né, os zeros, eu tenho que inibir a atividade de tirosinase da tipo 1, tipo 2, que agora a gente está estudando a tipo 1, a tipo 2, que elas também elas aumentam o processo de melanogênese. Eu tenho que bloquear, gente, a transferência de melanina para os meus queratinócitos, né? Cortar a via aí, os prolongamentos dos dendritos para dentro do meu queratinócito e por aí vai. A gente sabe que tem 365 genes que estão interligados no processo de pigmentação da pele, gente. Pelo foi. amor de Deus. Não é tão simples assim. Então não vai pensando que você vai microagulhar, atacar o despigmentante e amanhã a pele vai sair clara. Não é Vênus, não. Tem que ser um tratamento pensado mesmo. Nem Vênus está fazendo isso, gente. É. Oh, nossa amiga entrou, viu? Oi, Pri! Ô, Pri, tudo Linda! bem? Pode Usar usar. óleos essenciais vegetais em melasma do microagulhamento? Desconheço. Microagulhamento não, gente, tá? Não. Aproveita e fala quais são os veículos certos para microagulhamento. Gente, microagulhamento é produto específico. Não adianta você querer fazer produto em casa para usar, fazer alquimia ou usar o que você tem em cabine. Você tem que comprar um produto que é direcionado. É específico para microagulhamento com abordagem em melasma ou em manchas. Específico para rugas, cicatrizes de acne atrófica. Tem cicatriz atrófica, tem cicatriz queloidiana, tem cicatriz hipertrófica. Tem gente que fala assim, eu trato um microagulhamento, eu trato o queloide com um microagulhamento. Dá para tratar. Quem vai tratar isso? Médico. Ele vai ter que microagulhar a queloide e colocar o inibidor da enzima de colagenase. Ele vai ter que Exatamente. aumentar o processo de quebra do colágeno. É diferente o processo. Verdade. Aqui perguntaram qual o melhor anestésico e porcentagem. Tá, ó. Igual eu falei pra Pri, uma coisa importante. Anestésico é medicamento. A Anvisa liberou anestésico para âmbito estético, lidocaína. Então, a lidocaína de 4 ou 5%, a gente, como profissional esteticista, e qualquer um, na verdade, tem liberação para comprar, tá? Então, tem algumas marcas que eu já utilizei e já percebi o resultado. O que acontece? Nunca é legal a gente trabalhar com um anestésico, tá? Porque é um medicamento. Lembrando vocês disso. Marcas que eu indico é a Enla e o Dermomax. São as duas únicas marcas, né, que são marcas industriais, porque a gente tem os genéricos, que eu percebi bloqueio sensorial, tá? O que acontece? Qual que é o erro do profissional? Que é uma discussão que eu tive com o Dr. Desmond. Olha que interessante. Eu vou entrar nessa discussão com vocês, mas bem rápido. O Dr. Uhum. Desmond percebeu que a lidocaína, mesmo que não é retirada da pele, ela acaba tendo um efeito de estimular a formação de colágeno. Pum. Aí ele colocou um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo da sala. O que ele quis dizer? Deixa a lidocaína na cara e microagulha. Ele é médico.
Médico, Ai, ele pode aplicar um corticóide na veia se acontecer algum BO. E a gente vai deixar o anestésico na cara e microagulhar? pois é. A gente tem que ter critério. Eu respeito o posicionamento dele, ele é um médico. Ele vai atuar com aquilo que a classe permite. Eu vou deixar o anestésico e vou microagulhar? E se eu tiver uma paralisia? Pois é. Com Tá? a gente, como diz, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, né? Jussi, é verdade. Então, o que, que eu indico? Aplicou o anestésico, respeita o tempo, tá, gente? É 45 minutos? É 45 minutos. Não vai deixar 20 minutos e esperar ter o bloqueio sensorial. Não vai ter bloqueio sensorial. Exatamente. Você vai ter que deixar os 45 minutos, vai ter que dar um tapinha na pele e remover completamente com clorexidina a 2%, tá? Que seria o mais indicado, soro fisiológico. Eu já gosto da clorexidina a 2%, que ela Eu tem também. já um efeito também de inibir um pouco a parte de proliferação bacteriana ao redor, né? Tem um efeito bacteriostático, Isso. bactericida. Já é legal o efeito disso também. Me perguntou do papel filme que as blogueirinhas usam. Não, tudo bem, é legal. Ó, essa Para história do papel, ocluir, né? Para aumentar a permeação. isso aí. Aumenta a dilatação, facilita a permeação do anestésico, É. né? Porque o calor em si lá favorece, o dureza e favorece a permeação, tá? Mas, gente, depois tem que remover, tá? Não é só porque o doutor Desmond falou que ele faz que eu, esteticista, vou fazer. Em território nacional é outra lei. Lá na África do Sul, eu não sei como que funciona. Lá pode usar o rolinho em casa. Lá ele É. indica o paciente dele. Ele dá o rolinho Aí. fechadinho de 0,25 para elas fazerem todo dia em casa. Deus me free. Por quê? Porque 0,25 eu não tenho indução de colágeno. Eu vou ter a modalidade de drug delivery. Mas imagina no Brasil isso. Mas eu digo porque assim, o cliente ele não tem o treinamento. Eu sou contra porque não tem o treinamento necessário. Porque aí o ser humano faz assim, né? Aí às vezes, você sabe, gente que não tem treinamento, por exemplo, os blogueiros, quando a hora que vai mudar a direção, faz assim, com o roller. Aí faz aquela Macro desgraça. arrombamento. É, o macro arrombamento é assim que rola, né? Aí, ó, uma pergunta que fizeram aqui, legal. Pode usar, associar, por exemplo, o LED vermelho para você, o ideal antes é o chamado biofotomodulado, hoje em dia, né? Você achou legal a associação com LED antes, depois? Pode, pode. Ô, gente, é assim, ó, o LED, o laser, tá? Na categoria aí tem que ver o comprimento da onda e a potência, né? Porque as pessoas só falam em comprimento, mas não falam em potência. E a emissão de Sim. joules. Por exemplo, essa semana eu recebi uma mensagem de uma aluna que adquiriu o dossiê. E lá no parâmetro, eu coloco parâmetros de eletroterapia, eu coloco lá de LED, laser. Ela me questionou o seguinte: ah, mas no meu equipamento, não sei, não consigo colocar o parâmetro de Joule. Aí eu falei: que equipamento você tem? Ah, não, eu comprei na China. Eu falei: então devolve. É a Só chamada. usou. Professor Everton fala que esses daí são. Ele chama de luzes de Natal. Porque dá a mesma coisa você comprar uma luzinha de Natal e botar na cara, ficar piscando, né? Porque você não Aí sabe ela o que falou: que tem ali, não. a Aí dosimetria. ela filmou, ela filmou. Então ficava mudando de cor o equipamento dela. Eu falei: mas o que tá funcionando? Qual que é a terapia disso? A gente não tem como mensurar. Eu falei: precisa ver tempo, parâmetro, emissão, potência, comprimento da onda. É. Então, por exemplo, o que, que a gente sabe? A gente sabe que se a gente trabalhar com o laser ou LED em comprimento vermelho ou infravermelho, logo após um processo de microagulhamento, a gente vai conseguir, numa faixa de comprimento de 660 nanômetros até 700, 808, normalizar a condição da inflamação. Quando eu fiz inflamação, Sim. então, quando eu vou tratar uma cicatriz de acne, que eu preciso ter um processo de indução maior, uma rugosidade, uma pele mais fotoenvelhecida, aí tudo bem. Agora, eu não vou ficar atacando laser, LED, sei lá o que, máscara calmante, depois de um drug delivery. Não tem porquê. Só para você Verdade. entender, tá? Mas o que é importante não é só isso, o tipo de lesão, é a quantidade de Joule.
Se eu trabalhar com uma emissão pontual de 3 até 8, no máximo 8 joules, né, por região, eu tenho um processo legal, um equilíbrio do processo inflamatório e eu inibo leucotrieno, tromboxano e prostaglandina. Ótimo! Se eu inibo a função deles, eu melhoro o colágeno que eu vou formar e não tenho degradação mais para frente. Show de bola. Aí, se eu Deixa eu uso... contar. Se eu uso Falta acima 8 de 8... minutos e meio. Você não tem noção. Falta 8 minutos e meio. Como passa rápido, Senhor. Gente, fica com a gente aqui. Ó, se eu uso... Aproveita, gente. Já tira o print logo da gente. Aproveita que a gente vai fazer uma pose bonita. Tirem prints, porque nosso convidado, né, daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre como vocês vão poder saber um pouco mais. A gente sabe que a live passa muito rápido, né? E hoje ele tem um compromisso, ele não vai poder ficar, né, as 2 horas aqui com vocês. Quem quer me beijar? Não vai poder... Hã? Né? Me ele não vai poder ficar 2 horas aqui com a gente, que ele tem um compromisso logo após a live. Então, assim, gente, Jeff, eu quero que você fale só agora, né, das principais... se fosse para eleger, assim, um coringa, quais as melhores associações para o microagulhamento? E depois, como é que o pessoal pode saber mais a respeito do microagulhamento? Aí você também fala um pouquinho do seu dossiê, tá, gente? Que ele fez um dossiê gigantesco sobre microagulhamento. Oi, gente, é assim, ó, o que é legal? Vou abrir o jogo com vocês. Sou muito transparente. Tanto no dossiê eu fui transparente, porque aquilo que eu coloquei é um guia prático para vocês. Sim. Tá? É aquilo que eu faço na cabine. É aquilo que eu aprendi e eu só deixei didático dentro desse material para vocês. Tá? O que eu faço? É aqui, ó, vamos pensar. Eu vou dar um caso clínico para vocês que é muito comum, que as pessoas gostam de tratar e querem ver resultados. São cicatrizes de acne, né? Primeira coisa, sim. Que tipo de cicatriz eu tenho? Temos 11 tipos de cicatriz de acne. A gente tem que entender qual cicatriz que eu estou tratando. Meu paciente tem qual cicatriz? Ela é terapêutica para microagulhamento? Beleza, vamos supor que ela é uma cicatriz atrófica. Diferentes tipos, né? Box care, ice pick, distensível, não distensível. Ok, tá? Aí eu vou pensar, que tipo de pele eu estou tratando? Uma pele espessa, grossa, fibrosada? Então eu vou ter que usar necessariamente uma técnica previamente, inclusive eu abordo no dossiê, que me deixa uma espessura mais fina. Para que eu tenha que utilizar uma agulha, não de 3, mas sim de 1,5, 1. Correto? Sim. Eu utilizando essa agulha de 1, 1,5, uma pele preparada, quando eu falo prepara a pele, é realmente 2, 3 meses antes, dependendo da condição do tecido, aí eu vou escolher o quê? O que permear. Gente, o que permear logo após o microagulhamento, normalmente a nível de cosmetologia, é aquilo que induz a formação de colágeno, normaliza o processo dessa formação e tem um efeito antioxidante. Sempre é importante ter um antioxidante associado. Lembrando que o microagulhamento perde água como é externa. Se microagulha, sai água para fora, gente. É importante eu ter ali, ó, um depantenol associado. Tá? Depantenol é fantástico para conseguir recuperar a pele. Ele é a vitamina B5, gente, ele é higroscópico, né? Então o ácido hialurônico, eles retêm água para a superfície da pele. Então é muito importante vocês terem 2 agentes indutores de colágeno, um ativo que normaliza, que equilibra essa formação, tá? Que pode ser os fatores de crescimento, o EGF, que ele faz revitalização dos queratinócitos, e por fim ter um antioxidante associado ali, né? Um hidratante, antioxidante. Isso seria, gente, pensando num blend, tá? Não vou falar marca, que ninguém tá pagando a gente para falar de marca aqui, tá? Mas tem várias marcas aí no mercado. Mas pensa num blend específico para o microagulhamento. A gente tem muita empresa boa que tem hoje no mercado que é específico, que é voltado. Dá uma garipada que vocês vão achar, tá? Então, agora o Jeff vai falar como vocês podem aprofundar isso, né? Falta 5 minutos, bonito. Tem gente perguntando como é que faz para adquirir seu dossiê, Jeff. Ó, o dossiê é o seguinte, eu estou desenvolvendo a plataforma que a Jusce, né? Falou, Jeff, para de ser amador, desenvolve a plataforma, meu querido. Você parece um louco mandando aí as mensagens. Né? Eu estou desenvolvendo.
mas ainda estou na pré-história. Então, eu vou pedir para É assim vocês mesmo. mandar uma mensaginha no meu Instagram. Direto. No direct mesmo, mais fácil. Mostrando interesse. Oi, Jeff, quero adquirir. Manda as informações. E eu peço que depois que vocês enviarem para mim, karma. Eu vou responder Né? todo mundo. Eu vou responder. Aí eu vou passar para vocês as informações de como adquirir. Tá bom? A gente vai E então. assim, gente, o que é que acontece? Mas para vocês poderem adquirir, tá? O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que compartilhar o print dessa live, tá? Marcar eu e o Jeff, ok? E o Travou. seu perfil tem que estar aberto para a gente ver, né? Porque senão a gente não consegue conferir o cara crachá. Tá bom, gente? Então façam isso, dá aquele print bonito. Aproveita que a gente está sorridentes, lindos nessa live. Batam esse print Priscila. fantástico. Aí, ó. Ai, Priscila, não existe. Pois é, ele falou que ele não podia. Pois é, tem um date, não pode deixar, né? A pessoa A gente, esperando, gente. a gente tem que viver, né? Eu esqueço de viver um pouco minha vida pessoal. Ah, Então, eu não. Ontem eu saí da confraternização, saí da sala, a minha, bora fazer a confraternização? Bora! Aí entrei, aí sentei, tomei uma cachaça que eu tava precisando, a gente tava é mandando. gostoso. É A gostoso. dona Costa sumiu depois da cachaça. Ai, que gostoso. Ó, bom, o tempo é curto. E eu queria ter com vocês aqui pelo menos umas 5, 6 horas de live. Aqueles, né? Né? Mas, mas o que eu peço para vocês, gente? Entra em contato comigo lá. Eu vou responder as mensagens, dúvidas que ficaram, tá bom? Eu peço que vocês tenham calma, porque eu tô respondendo ainda gente da live, ó, passada. Pois é. O Jeff estouradíssimo. Porque o negócio foi top. Foi bem legal. Foi. E hoje também foi, Jeff. Queria, inclusive, agradecer sua presença aqui. Adorei, né? Muito bom conhecer você, ter você como convidado. Eu fiquei muito Enfim, honrado, muito feliz mesmo, de coração. para mim é uma honra e um prazer, né? Conhecer colegas de profissão, né? Porque a gente sabe que hoje em dia os professores, eu não sei aí, mas aqui pelo menos existe uma carência muito grande de professores de estética, né? E muitas vezes são as pessoas que não aparecem tanto, né? Tem muita mídia hoje em cima de mestres que nunca pisaram numa sala de aula, ou que pessoas que vão ensinar técnicas que eles nunca aplicaram, né? Eu vejo bastante isso. Pessoas que não aplicam a técnica, nunca usou um aparelho, mas estão lá dando curso a respeito disso, né? Então, assim, eu fico super honrada quando eu posso trazer um colega aqui que tem a experiência de sala de aula, né? Sabe quem lidar com o aluno, tem o embasamento teórico e científico e também, né, tem a experiência clínica, que é importante, né? Não basta dizer só saber fazer, tem que botar a mão na massa. Então, muito É, obrigada. eu acho que está acontecendo, na verdade, as pessoas estão, os profissionais, até mesmo os formadores de conteúdo, de opinião, uma necessidade muito grande de só mostrar aqui, ó, bonitinho, fazendo a live, ou foto, Glamour, tirando foto. Estão esquecendo de colocar a mão na massa, de trabalhar, ralar, sabe? De atender sentar em clientes. casa, ver os atendimentos clínicos, visualizar. Eu acho que o profissional, o professor principalmente, né, o formador de opinião, ele precisa, sim, ter um tempo maior. Ele vai ter que abrir mão de muita coisa, porque, assim, ele